Olá, boa tarde, estamos de volta aqui no estúdio da Rádio E, que faz essa transmissão especial do 11º FICA. Estamos transmitindo áudio e vídeo pela internet. Você que já acompanha o trabalho da Rádio E, esteve conosco ano passado, seja bem-vindo a mais essa transmissão. Formamos aqui uma mesa muito especial, pessoas ligadas naturalmente ao cinema, 2 diretores e uma produtora, e a gente vai conversar com eles sobre as produções, sobre o FICA, sobre esse momento especial que a humanidade vive, com uma preocupação, ou pelo menos parte dela, em relação às questões que envolvem a ecologia, a saúde do planeta, enfim. Bom, João Novaes, seja bem-vindo à nossa Rádio E, é um prazer tê-lo aqui, não é? Seja bem-vindo e é importante demais ouvi-lo hoje aqui. Obrigado, estou honrado pelo convite e tomara que a gente debata bastante. A Vera Cortes, na realidade, produziu, né, o filme que foi dirigido pela Sara Nunes, né? Sara Vitória. E também é um prazer tê-la aqui, obrigado pela ajuda, né? Seja bem-vinda. Vincent Carelli, também um cineasta, está participando da mostra do FICA, do festival, com um documentário. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui também. Boa tarde. Obrigado, é um prazer. Bom, eu vou apresentar aqui, para que o nosso internauta tenha uma ideia melhor sobre as produções que envolvem as pessoas que estão conosco agora. Eu vou dar uma rápida passada aqui nas sinopses dessas produções, para que a gente possa conversar sobre elas. Começando pelo Vincent Carelli, cujo documentário tem o título Corumbiara. Em 1985, o indigenista Marcelo Santos denuncia um massacre de índios na gleba Corumbiara, em Rondônia. E Vincent Carelli filma o que resta dessas evidências. Bárbaro demais, o caso passa por fantasia e cai no esquecimento. Marcelo e sua equipe levam anos para encontrar os sobreviventes. 2 décadas depois, Corumbiara revela essa busca e, consequentemente, a versão dos índios. Esse é o documentário Corumbiara, dirigido pelo Vincent Carelli. No caso do João Novaes, o documentário é Grafite em Ruínas e Outros Muros. Grafite é arte ou transgressão? Pergunta ele. Como ainda quer a lei que o associa ao vandalismo, assim como a pichação? Aliás, grafite é pichação, grafite e pichação são a mesma coisa? Pergunta ele. Grafite em Ruínas e Outros Muros é um documentário que retrata processos de intervenção urbana que utilizam ou utilizaram o grafite como forma de transformação lúdica do meio ambiente caótico da cidade. O vídeo apresenta alguns desses, entre aspas, vândalos, né, e sua arte ao mesmo tempo evanescente e perene, cotidianamente destruída pela propaganda desenfreada nas ruas e muros, não só de Goiânia, né, João? Do mundo inteiro, aliás. Do mundo inteiro. Pois, se fosse visual é um tema bem urbano. Se fosse só em Goiânia, estava resolvido. Estava facinho. Bom, e a Sara Vitória dirigiu o documentário Ressignificar. O texto diz o seguinte: vivemos num tempo de profundas contradições. De um lado, há sinais de que a parcela da humanidade começa a se despertar para a finitude dos recursos naturais. Do outro lado, as facilidades proporcionadas pelo avanço tecnológico e os interesses de mercado desencadeiam um ciclo de consumo vicioso e altamente oneroso. O resultado, dentre outros, é a geração de um tipo de lixo que muitos sequer se deram conta de suas consequências para o meio ambiente, o tecnológico. Ninguém parece escapar da responsabilidade sobre sua geração, nem mesmo os produtores de audiovisuais que se dedicam a discutir, inclusive, o próprio meio ambiente. Bom, Vincent, como é que foi a experiência de tentar buscar provas de uma coisa que parece tão grave, tantos anos depois? Como é que foi isso? Olha, foi uma longa história, né? Durante muitos anos a gente ficou proibido de acessar a área, né? Eu corri para Rondônia muitas vezes, com boatos e tal, mas a gente não tinha acesso às áreas. Quando o indigenista Marcelo assumiu o comando dos índios isolados, aí a gente partiu para um respaldo judicial, né?
e conseguiu liminares finalmente para entrar nessas fazendas, né? Nesse tempo, quer dizer, já tinha havido toda aquela revolução tecnológica, né, do GPS e da foto satélite, né? E através disso a gente conseguiu finalmente localizar os sobreviventes do massacre, 9 anos depois. Quantos sobreviventes assim? São 3 grupos, né? Do grupo que sofreu o massacre, haviam 7 sobreviventes, todos parentes, portanto um grupo condenado a desaparecimento, é um grupo que já não pode se reproduzir enquanto grupo, né? O outro grupo tinha 4 sobreviventes e o terceiro um único sobrevivente. Vincent, quando a gente fala de sobrevivência de uma espécie, seja ela a espécie humana ou não, muita gente vê isso como algo que não tem necessariamente importância, né? Outro dia mesmo alguém me perguntava sobre por que teríamos que gastar tanto para evitar o desaparecimento de um tipo de formiga, por exemplo, né? As pessoas não entendem a importância de cada um dentro dessa estrutura toda. A formiga naturalmente tem a função dela e isso gera uma consequência que gera uma outra consequência e enfim, e isso desencadeia um equilíbrio no planeta. Na sua opinião, o que esse desaparecimento dessas pessoas, ou seja, já que eles estão nessa condição hoje, o que isso vai provocar para aquela visão que alguém vai ter que ter daqui, por exemplo, a 200 anos? Bom, no caso nós não estamos falando de formigas, nós estamos falando com certeza, de etnias, de povos, de culturas, né? O sul de Rondônia é a região de maior diversidade linguística do planeta. Por isso que tem dezenas de linguistas que estudam a região. E são todas línguas em extinção, né? É evidente que tem importância pela diversidade cultural, né, do planeta, né? São três povos, 3 culturas desaparecendo, né? Mas eu acho que o mais grave, quer dizer, tudo é grave, mas pode ser grave ou insignificante, né? No mundo onde se matam milhares de pessoas por dia, assassinaram lá uma dúzia de índios, né? Pode parecer uma coisa insignificante. Mas eu acho que o mais grave é a sociedade brasileira fazer uma reflexão sobre esse tipo de conduta, né? Quer dizer, um pedaço de terra, quer dizer, era uma questão extremamente simples, né? Um pequeno grupo de índios ali tirava um pedaço das fazendas e acomodava os caras. Não, essa brutalidade do gesto, né? Esse fenômeno da ganância, da propriedade, tudo está acima de qualquer valor humano, ambiental, né? Essa cegueira, essa brutalidade, né, da sociedade, que é o mais importante a gente aqui apontar e mostrar para que as próximas gerações possam refletir sobre isso, que a gente possa avaliar isso e ver se muda um pouco esse tipo de comportamento. O seu documentário traz essa coisa que você chama de brutalidade, ele traz essa brutalidade, segundo o seu documentário, é algo atual. É algo atual. Claro. Isso aconteceu na